Olá, tudo bom? Quero agradecer esta oportunidade, o convite feito pelo Daniel, para a gente falar um pouquinho sobre o Dia da Consciência Negra. E o Dia da Consciência Negra, ao meu ver, ele precisa ser visto de uma forma um pouquinho mais ampla, né? A gente não pode dissociar a consciência negra de uma perspectiva de educação antirracista. Então é isso, eu gostaria de começar então falando sobre essa ligação entre a consciência negra e a educação antirracista, ou como costumam dizer hoje em dia, educação para as relações étnico-raciais. Eu começo aqui com uma frase do Paulo Freire. Eu acho Paulo Freire um grande educador, eu aprendi a admirá-lo, né? Sou obrigado a dizer que, e muitas vezes por preconceito, enquanto estudante, eu não tinha toda essa admiração que eu tenho pelo Paulo Freire, mas depois que eu comecei a ler as suas obras, eu comecei a entender melhor o pensamento dele. Eu acho que um livro essencial para nós que somos educadores é o Pedagogia da Autonomia. E no Pedagogia da Autonomia, ele traz a seguinte fala: a prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero, ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Quão longe dela nos achamos quando vivemos a impunidade dos que matam meninos nas ruas, dos que assassinam camponeses que lutam por seus direitos, dos que discriminam os negros, dos que os inferiorizam às mulheres. Quão ausentes da democracia se acham os que queimam igrejas de negros, porque, certamente, negros não têm alma, negros não rezam. Com sua negritude, os negros sujam a branquitude das orações. A mim me dá pena e não raiva, quando vejo a arrogância com que a branquitude de sociedades em que se faz isso, em que se queimam igrejas de negros, se apresenta ao mundo como pedagogia da democracia. Paulo Freire nos chama nesse sentido a tomarmos uma posição, né? Uma posição política, não no sentido partidária, mas no sentido de ação mesmo, né? Ele diz que não existe neutralidade na educação. Ou a gente ensina para a liberdade, ou então estamos ensinando para a vida numa sociedade que oprime e numa sociedade que de fato discrimina. Paulo Freire fala, olha, mesmo que você diga, olha, eu não sou racista, né? Não basta eu não ser racista, mas eu não entro nessas questões. Ele diz, você já escolheu seu lado, não existe neutralidade. Isso é muito forte, né? Porque ele traz para a gente o nosso papel político, enquanto educador, que nós somos formadores de pessoas. E isso é algo que talvez seja muito importante para que a gente tenha sempre em vista, né? Sempre como um norte. Tem um outro pensador, né? O Nelson Mandela, que chegou a ser presidente da África do Sul, que ele fala uma coisa bastante interessante também, pelo menos é atribuída a ele essa frase, né? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. E eu concordo com ele, né? A educação, ela reforça estereótipos, ela reforça preconceitos, ela reforça discriminações ou ela transcende tudo isso. Depende da forma como nós trabalhamos enquanto educadores. Então, falar da educação antirracista, falar da educação para as relações étnico-raciais tem a ver, sim, com a nossa profissão, tem a ver, sim, com o nosso modo de agir no mundo. Tá, mas além disso, né, por que é que eu tenho que trabalhar a educação antirracista, né?
Infelizmente, no nosso país, as coisas parece que funcionam mal e mal ainda, né? Muito precariamente, se houver uma lei. E existe, né? A Lei 10.639 de 2003, que altera o artigo 26A da LDB, a legislação pela qual nós somos regidos enquanto educadores. Então, o artigo 26A da LDB, por essa lei, foi alterado dizendo o seguinte: o conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo e história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política pertinentes à história do Brasil. E aí é interessante porque o parágrafo segundo, ele diz o seguinte: os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Quer dizer, mesmo sendo a questão da história, da cultura, ela não é exclusiva de uma disciplina, não é exclusiva de história, não é exclusiva de arte, né? Ela é de todo o currículo escolar. Em especial, diz a lei, nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Desculpa, história brasileiras, está aqui, né? Na lei. Essa lei foi alterada 5 anos depois para incluir os indígenas, né? A Lei 11.645/2008 percebeu-se naquele momento que havia uma ausência, que era a ausência dos indígenas, né? Os primeiros que estavam aqui habitando estas terras, e aí não poderiam ter ficado de fora, né? Mas ela continua no parágrafo segundo: os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Então a gente vê que existe uma lei, e a lei nossa maior da educação, que é a LDB, que foi alterada por essas leis, esse artigo 26, eles foram alterados para que se tornasse obrigatório, conteúdo programático obrigatório, o ensino da história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas do Brasil. Tem uma questão aqui que eu estou voltando, ele altera também o artigo 79B, desculpa, que é o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. Então, é interessante, porque aquilo que eu falei desde o começo, né, que a educação antirracista, ela está ligada também, né, com essa questão da consciência negra. E aí a gente precisa pensar no nosso país, né? Nosso país, infelizmente, ele nasceu sob os alicerces da desigualdade, né? Quando o europeu ele chegou aqui, o primeiro contato que ele teve com o indígena, ele já se colocou como superior e o indígena como inferior. E tendo contato, inclusive, com a África, ele também já tinha desenvolvido essa noção de que africano é inferior, né? O povo que está navegando por todos os mares, que está conhecendo tantas coisas, é o povo europeu. Os outros povos são, portanto, inferiores. Não tem civilização, e discutiu-se, inclusive, se existia alma para esses povos. Com isso, a primeira forma de exploração do trabalho foi a da escravidão, tanto indígena quanto africana. Aliás, um ponto bastante interessante é que os indígenas foram escravizados até mais ou menos 1757, mais ou menos, né? Porque Portugal proibiu a escravização de indígenas porque Portugal não lucrava com esse comércio. Como o bandeirante que capturava o indígena, né, morava no Brasil, o indígena morava no Brasil e ele era vendido para fazendas de açúcar aqui no Brasil, todo o dinheiro, de todo o lucro desse comércio ficava na colônia, que é o Brasil.
Portugal, então, interrompe esse comércio e estabelece um novo comércio, que é o da África. Por quê? Porque aí Portugal vai buscar os africanos. E aí a metrópole, que é Portugal, começa a lucrar com esse comércio. Então a gente vê a crueldade já na base de tudo isso, né? Porque era uma questão apenas econômica, era de querer explorar ao máximo o trabalho e a força de trabalho das pessoas. Bom, e de onde vem a questão da consciência negra, né? Aliás, né? É interessante, o que é consciência negra? A gente fala Dia da Consciência Negra. Tá bom, e daí? O que é consciência negra? Será que não existe um conceito para consciência negra? Existe. Ele foi desenvolvido, na verdade, por Steve Biko, em 1971. E naquele mesmo momento, em 1970, na década de 70, esse conceito ele começa a ser pulverizado para vários lugares, inclusive nesse discurso de 1971, o Steve Biko já fala isso, e ele chega ao Brasil, esse discurso, no contexto de ditadura militar, né, em que há uma tentativa de organização da sociedade, e aí o movimento negro traz para si essa questão da consciência negra. Mas o que Steve Biko diz sobre a consciência negra? Ele diz o seguinte: a consciência negra é, em essência, a percepção pelo homem negro da necessidade de juntar forças com seus irmãos em torno da causa de sua atuação, a negritude de sua pele, e de agir como um grupo, a fim de se libertarem das correntes que os prendem a uma servidão perpétua. Procurar provar que é mentira considerar o negro uma aberração do normal, que é ser branco. Ele está falando aqui, ele é sul-africano, como eu disse, e ele está falando de uma questão ligada a esse colonialismo, em que países europeus colonizaram África, América, partes da Ásia, Oceania, e se colocaram como superiores aos povos originários desses lugares. Nesse sentido, transmitiu-se também uma ideologia de que o bom é ser branco, o interessante é ser branco, o superior é o branco. E fez com que esses povos tivessem sua autoestima muito prejudicada nesse sentido. A gente já viu quantas vezes a gente já ouviu falar disso, né? Por exemplo, fulano de tal não tem um cabelo bom, né? O que é cabelo bom? Né? O cabelo bom é o cabelo que existe, né? Na minha concepção, né? É o cabelo que existe, né? Quando não tem cabelo, não tem cabelo, aí não tem cabelo bom, né? Mas a gente sabe que essa expressão, de cunho inclusive racista, ela está se referindo a um cabelo que não é não segue o modelo, o padrão do cabelo das pessoas brancas, o cabelo liso, se possível até cabelo claro. E aí Steve Biko continua, né, dizendo sobre a consciência negra, que é a manifestação de uma nova percepção de que, ao procurar fugir de si mesmos e imitar o branco, os negros estão insultando a inteligência de quem os criou negros. Né? E olha só que interessante, olha que profundo isso, né? Ele fala, portanto, a consciência negra toma conhecimento de que o plano de Deus deliberadamente criou o negro negro, né? Muitas vezes a gente, né, se diz religioso, se diz cristão e pensa, né? Nossa, Deus criou negros, criou os asiáticos, criou os pardos, criou os brancos, tal, mas elegeu apenas os brancos como um modelo, né? Fala, não, a gente não tem que ser branco. Nós não precisamos ser branco, né? No caso dos negros, ele estava dizendo, se referindo. Nós não precisamos imitá-los, nós não precisamos ter vergonha da nossa cor, nós não precisamos ter vergonha do nosso cabelo, não precisamos ter vergonha da nossa cultura, né? Se Deus nos criou assim, é porque ele queria que fosse assim, desse jeito, senão teria criado todo mundo branco, né? Procura infundir na comunidade negra um novo orgulho de si, daí a consciência negra, né? De seus esforços, seus sistemas de valores, sua cultura, religião e maneira de ver a vida. É muito interessante essa questão de maneira de ver a vida, né? Porque
os, os africanos, eles têm umas contribuições muito importantes para a humanidade nessa questão de ver a vida. Bom, eu vou te dar um exemplo aqui para vocês, né? Em grande parte das sociedades africanas, a mulher tem um papel de destaque. Ela não são sociedades, em geral, sociedades machistas, mas muito pelo contrário, em que as mulheres têm um certo protagonismo. E isso fica muito, muito claro quando a gente vê famílias de pessoas negras. Eu vejo muito disso, em que os homens eles têm um papel, né? Os pais eles têm um papel mais acanhado, mais tímido, né? E as mulheres são protagonistas. De onde vem isso, né? De onde vem essa liderança, essa essa proatividade, né? Ela vem justamente desse traço cultural africano que perdura de certa maneira, né, nas nossas sociedades ainda hoje, né? Aqui está Steve Biko. E aí tem, né, para nos orientar também, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Né? Então, existiu a lei, né, a Lei 10.639, e logo em seguida se criou essas diretrizes curriculares que estão disponíveis na internet, eu tenho aqui comigo em forma física, né, foi amplamente distribuído, e é importante, é um documento que é interessante que seja lido, inclusive nas formações em HTPC, por exemplo, é importante que seja lido, porque ele não só diz o porquê que é importante, mas ele traz as bases, né, de como é que essa educação das relações étnico-raciais ela foi sendo construída aqui no Brasil. Isso é muito interessante, né? E qual o objetivo, né? Por que a gente tem que ensinar o antirracismo? Parece algo óbvio, né? Para não ter uma sociedade racista, beleza. Mas como fazer isso? Por que fazer isso, né? E aí tem aqui um texto, né, dentro dessas diretrizes que diz o seguinte, que essa educação propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial. Isso que é interessante, ó, orgulhosos de pertencer, né, a uma etnia própria, né? Descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada, né? O indígena tem que ter esse direito, o asiático tem que ter esse direito, o descendente de europeu também, né? E os africanos também. Bom, aqui está o link, né, para quem se interessar. Tem essa publicação das diretrizes na escola, tem na biblioteca da nossa escola. Isso foi amplamente divulgado na época em que ele foi produzido, esse documento, que é de 2005, tá? Bom, então, em resumo, o que as diretrizes nos apontam, né? Que essa educação para as relações étnico-raciais ela tem como objetivos principais, não são só esses, mas principais, o combate ao racismo e a valorização da cultura e história, né, dos africanos e seus descendentes. Aí vem aquela perguntinha, né? Ixi, vou ter que pesquisar, né? É isso, vou ter que fazer pesquisa agora para saber, porque eu não recebi essa formação na faculdade, isso é novidade, isso daí, nunca ninguém falou isso para mim, né? Bom, eu volto com Paulo Freire, né? Não há ensino sem pesquisa, e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram em um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar. Constatando, intervenho. Intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Gente, não tem muito como sair disso, né? Mas a nossa profissão é essa, nós escolhemos essa profissão, e a profissão do educador é a de pesquisa, de fato,
Nós vivemos estudando, nós temos até que ter um certo orgulho e até uma apropriação disso, que nós desempenhamos uma atividade intelectual, né? A nossa atividade profissional, ela não é uma atividade braçal, não desmerecendo a atividade braçal, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que é uma atividade intelectual, portanto, ela tem essa característica. Nós temos que estar sempre pesquisando, sempre nos atualizando. É essa a nossa profissão, né? Mas isso não precisa ser um peso, né? Você não precisa carregar um mundo, né, nas costas. Olha, eu vou fazer isso tudo sozinho. Há uma coisa que eu admiro muito nas professoras e nos professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Uma coisa que eu não entendia quando eu comecei a minha profissão, eu achava até estranho, eu achava. E depois eu vi o quanto isso é valor, o quanto isso é de uma riqueza, né? Que é o compartilhamento, né? Eu chegava na sala dos professores e via, às vezes, a professora abria assim a pasta e falava: olha, eu tenho aqui o material para tal coisa. Aí todo mundo, empresta para mim, deixa eu tirar cópia e tudo mais. É, esse trabalho é maravilhoso, porque é um trabalho coletivo, né? A educação deveria de ser isso, né? A gente deveria de estar um auxiliando o outro, né? E isso meio que se perde quando a gente vai para os anos finais. Parece que é uma atividade mais solitária nos anos finais do ensino fundamental, né? Então, essa é a primeira parte. Quer dizer, você não precisa carregar o mundo porque você não precisa pesquisar tudo sozinho, né? Você pode compartilhar com seus colegas aquilo que você encontra. E aí a gente tem muita coisa, né? Por exemplo, na matemática, educação física ou arte, né? A gente tem a Mancala, um jogo de origem africana, né? Super simples, com uma caixa de ovo você consegue construir o Mancala. É um jogo de lógica, é chamado de xadrez africano, para vocês terem uma ideia, né? Aqui numa escola aqui em Sorocaba, em que minha esposa era orientadora, eles introduziram o Mancala e ele acabou sendo dos jogos interclasses e tinha uma disputa entre as pessoas, entre os alunos, os estudantes ali. É muito interessante, né? O Mancala é, por exemplo, um jogo que pode ser apropriado, ser usado e de fácil construção, né? Com uma caixinha de ovo, por exemplo, você faz. Tem que pesquisar para saber, né? Obviamente. Mas eu fico pensando, né? Por exemplo, nossa, eu acabei de ler a tribuna de hoje e vi lá que Porto Feliz está se destacando no badminton, né? E isso a gente sabe que resultado de pesquisa e de investimento de um dos nossos professores, né? Que criou a equipe disso. Então, não é nada impossível de ser feito, né? Também livros e histórias, né? Esse, por exemplo, do Tonzinho, apresenta o Zumbi e o Dia da Consciência Negra, é muito interessante. Eu consegui, na época, eu mandei lá para essa editora, e eles mandaram para a gente, está na biblioteca, não sei se foi usado alguma vez, desconheço isso, mas tem lá na biblioteca, tem pelo menos para usar para umas duas, talvez até três salas concomitantes, né, de leitura, né? Então, e ele traz essa questão da consciência negra, por quem foi Zumbi, por que da consciência negra, é muito interessante. Está lá, é o material que está na nossa biblioteca, ele está pegando poeira só, né? Se a gente não usar, é isso, ele vai ficar lá pegando poeira. Mas eu consegui uma quantidade muito grande nessa época e está lá na nossa prateleira. Até mostrei para o Daniel, né, esses dias, falei: olha, tem esse material. A capa é uma outra capa, né, que é a minha edição, não sei se acho que é mais recente, mas é o mesmo material, que é uma história em quadrinhos, então é bem legal, bem lúdico. Esse livro Dandara é um livro muito especial, né, porque ele fala do tambu, né, ou batuque de umbigada, que é uma tradição que existiu aqui em Porto Feliz também. O Vanderlei Benedito é um amigo nosso
ele fez esse livro lá de Piracicaba. E foi distribuído nas escolas lá de Piracicaba esse livro. Ele é um escritor negro que trabalha com essa questão mesmo do batuque de umbigada, então ele conhece muito bem o que ele está falando, né? Aí nós temos aqui também dos orixás, né? Da mitologia africana. Esse Oiá é um deles, né? Mas tem vários outros, e inclusive na biblioteca da nossa escola também tem esses livros. O famoso aqui, né? A Menina Bonita do Laço de Fita, todo mundo comenta esse livro, né? E eu gostaria de chamar a atenção para livros mais recentes que trazem também essa temática, como Com Qual Penteado Eu Vou, de Kilsan de Oliveira, também muito bom. Ó, na matemática, por exemplo, né, a gente tem os teoremas de Pitágoras, de Tales, né, dizem que eles foram inspirados, né, esses filósofos e matemáticos se inspiraram quando eles viram as pirâmides lá do Egito, e o Egito é na África, né? Então, numa aula de matemática, de repente, comentar sobre isso, né? Olha, existe uma lenda de que Tales desenvolveu o seu teorema a partir da observação da pirâmide, né? E a pirâmide é do Egito. Lembrando, né, também o Pitágoras, quando ele fez também o seu teorema, ele desenvolveu uma matemática em cima daquilo, uma lógica, mas anteriormente as pirâmides já tinham usado dessa mesma matemática, senão elas não teriam sido construídas, né? Então ele colocou no papel aquilo que os egípcios já tinham como conhecimento. Isso é muito interessante, porque os egípcios, como a gente tem que ressaltar sempre, né, são africanos. Esse daqui também é uma outra questão bastante legal, né? Qual é a tonalidade da minha pele, né? Qual é o tom da minha pele? A gente costuma dizer a cor da pele, né? E cor da pele como se fosse algo meio que salmão ou, sei lá, um bege, alguma cor nesse sentido, né? E aqui tem essa coleção de giz de cera que ela tem todos os tons de pele. E isso é legal porque você vai pegando o giz e vê qual é a tonalidade da sua pele, você se reconhece, né? E você está contemplado. Isso que é mais legal, né? Acaba ficando contemplado com a cor da sua pele. Você tem um giz que se referencia na cor da sua pele. Aqui tá errada a data, eu tinha acertado, mas eu acho que eu não salvei. É 2013, tá? Peço desculpas, né? Dia 13 de outubro de 2013. Esse foi um desafio que me foi feito na época. A secretaria estava organizando, a Secretaria de Educação estava organizando o desfile da cidade, e ela separou por temas e deu para a nossa escola um tema que é bem, bem interessante: imigração e escravidão, né? E disseram, olha, desenvolva esse tema, já que você gosta tanto dessas coisas, desenvolva esse tema. Aí eu cheguei para a Vivian, que era diretora na época, e falei, olha, eu vou desenvolver, mas não nesses termos que a secretaria está colocando, mas eu vou colocar todos como imigração, né? Ainda que a africana tenha sido uma imigração coercitiva. E vou valorizar, né, a questão da cultura desenvolvida por eles, né? Então eu organizei lá, tinha um bloco de italianos, um bloco de alemães, nós pesquisamos as danças, né, típicas e tudo mais, e o batuque de umbigada aqui com os africanos. E só de a gente olhar para as alunas, né, o orgulho delas estarem representando uma cultura que é delas, né, a gente já percebe o quanto isso valeu. E foi uma sacada, né? Por quê? Eu falei, não vou fazer com que parte dos meus alunos venham algemado ou então, sei lá, né, numa situação degradante, enquanto outros vêm dançando, alegres, orgulhosos de si, né? Eu vou trazer todo esse orgulho. E isso não fere de maneira alguma o rigor histórico, muito pelo contrário, né? E vou explicar isso por quê.
quando a gente fala dos imigrantes, a gente tem uma falsa noção de que eles vieram aqui, eram todos, né, com aquele porte e tudo mais e tal. Gente, ninguém sai do seu país para vir num fim de mundo que era o Brasil naquela época, colher café, se não tivesse passando fome, né? A gente romantiza, né? Ai, os italianos comem bastante massa. Comem massa porque não tinha outra coisa. Essa que é a realidade, né? Se tivesse um bom bife de carne, né? Comeria, né? Se tivesse uma picanha, sei lá, um colchão mole, alguma coisa assim, eles comeriam. Não comia porque não tinha, né? Era trabalho pesado, precisava de muito carboidrato, então é massa mesmo, que é mais barato e é o que dá para comer, né? Então, quando esses imigrantes vieram para o Brasil, eles vieram em condições também degradantes, né? Que são invisibilizadas hoje. A gente invisibiliza isso e traz como se eles tivessem vindo porque quiseram vir para civilizar, entre aspas, né? Civilizar o Brasil, branquear o Brasil. Não, eles vieram porque estavam passando fome lá na Europa. Um outro trabalho também que eu produzi junto com a professora Fabiana, né? Que eu acho que é bastante interessante, é essa questão de você fazer a mitologia comparada, né? Quando a gente fala dos orixás, eles são deuses, né, de uma mitologia, a mitologia iorubá. Isso tem causado alguma celeuma porque muitos associam com uma questão apenas religiosa. E sendo o Estado laico, nós não ensinamos religião, não deveríamos, ao menos, né, ensinar religião. Nós ensinamos a questão cultural. Então, como é que a gente traz esses assuntos sem que cause essas celeumas, né? É você comparar as mitologias. Então, aqui nós temos, não dá para ler, né? Porque os papeizinhos estão pequenos ali, mas a gente pegou Deus do amor. Quais são os deuses do amor nas várias mitologias? Deuses da guerra. Quais são os deuses da guerra nas várias mitologias? Deuses do trovão. Quais são os deuses do trovão nas várias mitologias? E fizemos essa comparação dessas mitologias, né? E aí está dentro a mitologia iorubá e também a tupi. Aqui a gente tem, né, ó, Ares, deus da guerra, Ogum, deus da guerra, né? Horus, deus da guerra. Qual a diferença, né? Porque Ogum é demonizado, enquanto Ares não tem problema se eu falar de Ares, se eu falar de Marte, não tem problema na sala de aula, né? Mas se eu falar de Ogum é demônio, né? É pela cor da pele dele? É isso, né? É pela origem africana? Então a gente precisa desmistificar isso, né? Porque se for por isso, já está posto que é por uma questão de preconceito apenas. Bom, e onde tem mais material, né? Na internet a gente acha muita coisa. E assim, eu peguei dos mais inusitados, né? Ó, um artigo sobre relações étnico-raciais em educação matemática, né? A gente pensa assim, o Carlos falou lá que a lei diz que todas as matérias têm que trabalhar a educação para as relações étnico-raciais, né? Valorizando, etc, etc. Mas matemática não tem o que trabalhar. Tem, né? E tem material falando sobre isso. Tem também sobre educação física, e aí, educação física, é interessante o título, ó, para além da capoeira, né? Lembrar, não é só a capoeira, tem muito mais coisas que a gente, inclusive o Mancala, que é um jogo, né, que eu falei, é uma das possibilidades, tá? Aqui, ó, para ciências, né? Ensino de Ciências e Relações Étnico-Raciais, uma proposta de formação para professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, existe muito material, né? Também filmes, que alguns que a gente pode, dependendo da classificação indicativa, até trazer para a sala de aula, né? Eu, por exemplo, em Invictus, eu já passei várias vezes para os alunos do 9º ano. Ele fala sobre o Nelson Mandela, fala sobre a questão do racismo lá. Doutor Gama, né, o Luiz Gama, que foi muito famoso, inclusive o Clube Social dos Negros em Porto Feliz tinha o nome dele, né, Luiz Gama. Estrelas Além do Tempo, que é um belíssimo filme, né, que traz uma história real de 3 cientistas negras da NASA, mas que eram discriminadas por serem negras, né? Tinha toda uma capacidade, mas eram discriminadas por serem negras.
nas aulas de língua portuguesa, né, evidenciar quando um escritor, né, como Machado de Assis, Carolina Maria de Jesus, né, é, Cruz e Souza, né, quando ele é negro, né, evidenciar isso, né, trazer. Eu lembro, por exemplo, o Machado de Assis, que houve um processo de embranquecimento da imagem dele, isso foi denunciado, né, algum tempo atrás, em que as fotos em que apareciam ele eram sempre como uma pele bem mais clara, né? Isso é um traço do racismo, né? Por quê? Porque Machado de Assis era um excepcional, né? O fundador da Academia Brasileira de Letras, um escritor excepcional, talvez não tenha sido superado até hoje por nenhum outro, né? Então, por conta disso, talvez não pudesse ser negro, né? Não, a gente tem que evidenciar que ele era assim, né? Nas formações, né? A gente pode exigir isso das formações. Lembra que eu comecei esse bloco dizendo, né? A gente não precisa carregar o mundo, né? Mas nós temos formação tanto nos HTPCs como da própria secretaria. A gente pode produzir um documento na escola dizendo, olha, nós não nos sentimos ainda, né, totalmente capacitados para promover a educação das relações étnico-raciais conforme a legislação pede, né, e obriga, né? Nós não nos sentimos ainda capacitados para isso e gostaríamos de ter formação, né? Por que não? Né? Por que não exigir isso das coordenadorias de área? Por quê? Né? Eu acho que a gente pode sim, e dividir isso mesmo, não trazer só para você, né? Não só você carregar isso como, vou ter que trabalhar mais. Não, é dividido, a educação é uma ação conjunta. Tomar cuidado com alguns materiais, isso é interessante a gente pesquisar, né? Por exemplo, tem um livro muito famoso, né? As Cores de Mateus, né? Mas eu cheguei a ler, inclusive, de fato ele traz alguns estereótipos que não são interessantes, né? O movimento negro denunciou isso aqui em Sorocaba e a Secretaria de Educação de Sorocaba retirou esse livro, excluiu esse material, né? Por essa questão. Ele trata muito As Cores de Mateus, ele trata a pessoa negra como subserviente, né? Como alguém subalternizada dentro do contexto da história, tá? Obviamente que quem escreveu não tivesse isso em mente, mas é um reflexo de uma mente dentro de uma lógica da colonização, como eu falei para vocês, né? A gente foi educado dentro dessa lógica de acreditar que o que é branco é melhor, né? De que o que é branco é superior. Nós somos criados dentro dessa lógica. Também coisas assim, né? Vamos fazer Dia da Consciência Negra. Vamos pintar então quem é branco de negro, porque aí fica legal, tal, para dizer que não tem racismo. Nossa, isso é um estereótipo que, né? Só veja como se diz na linguagem popular, o BO que deu aqui, né? Nesse colégio que foi exposto, né? O colégio foi exposto em um colégio particular que pintou um aluno branco de negro, pôs uma peruca nele, tirou foto, como se isso fosse legal, né? E postou nas suas redes sociais, né? É uma forçação de barra, como que a gente pode dizer, um reforço de estereótipos que não contribui em nada com o antirracismo, muito pelo contrário. Então a ideia, né, na verdade, é essa: a gente não folclorizar, não tornar caricatura, né? Não ser uma atividade pontual. A gente viu lá na lei que isso daí tem que ser ao longo do ano, né? Então tem uma oportunidade, eu vou lá e falo, né? Não precisa também assim, o que eu tenho que falar esse mês que eu não falei, como se fosse, sei lá, um remédio que você tem que tomar periodicamente, né? Eu não tomei essa pílula, né? Eu vou ter que tomar. Não, verdade, o que acontece é que você tendo a oportunidade dentro do currículo, né, e mais, né, até no currículo paulista, na BNCC, ele aponta para essas questões, trazer essas questões, né, essa discussão, trazer essa informação, né, essa formação, valorizar a história, a cultura, as criações, os saberes de origem africana ou afro-brasileira, né? Não demonizar, não desmerecer, não colocar como inferior, né? Como eu falei, né?
falar dos egípcios, lembrar sempre que são africanos, né? Foi um povo super desenvolvido, né? Na sua época e tudo mais. Falar da consciência negra, de vez em quando a gente fala da escravidão, né? Mas por que só evidenciar a escravidão, né? Como se o povo africano só tivesse passado por escravidão, né? Por que em vez de falar da escravidão, a gente não fala de outra coisa, como por exemplo, né? Pessoa mais rica do mundo em toda a história, né? Ele era um africano. A fortuna dele é tão grande que ninguém superou a fortuna dele. Diz que se juntar do Elon Musk com, parece que do Bill Gates, tal, não dá a fortuna que esse homem teve, né? E era tão grande a fortuna dele que era incalculável. Quem era ele? O Mansa Musa. Tem até um livro contando aí, né, que ele foi até Meca, que ficou famosa essa peregrinação que ele fez até Meca, que gastou bilhões em ouro, né? Mansa Musa, a pessoa mais rica que já existiu na Terra. Antigo rei do Mali, foi tão rico que até os dias de hoje ninguém conseguiu calcular o valor exato de toda a sua fortuna. Então, por que falar de escravidão se eu posso também, não estou dizendo excluir, né? Falar não existiu escravidão, não. Posso falar, mas por que também não trazer que o homem mais rico da história, de toda a história, o homem mais rico do mundo foi um africano? Não é? Por que não evidenciar isso também? Por que não evidenciar, por exemplo, falar de Menelik II, da Etiópia, né? Que era um rei tão sábio que ele começou a perceber que os territórios africanos estavam sendo invadidos por europeus. O que ele fez? Ele se armou, né? Armou seu exército, treinou tal, e ficou esperando. Quando os italianos tentaram invadir o seu território, ele foi lá e rechaçou os italianos. E não só isso, ele conseguiu, a partir desse momento, de ter derrotado os italianos, o único caso de um africano ter derrotado, um Estado africano ter derrotado os europeus, mas ele conseguiu ele garantiu que o país dele, a Etiópia, não fosse atacado nunca mais por nenhum domínio, nenhuma potência europeia, né? Por que não falar dele também, né? E onde a gente pode encontrar, né, tudo isso que eu falei? Aqui tem alguns links, né? Mas é pesquisa de internet, é coisa fácil, é coisa que às vezes a gente pesquisa, sei lá, produto para comprar para casa, né? E gasta algum tempo, vamos gastar um tempinho procurando algumas dessas informações. Mas é legal que a gente, como eu falei, não carregue isso, né, sozinho, que a gente distribua, que a gente pesquise e traga para outros verem, porque essa multiplicidade de olhares vai somente enriquecer esse trabalho. E eu termino aqui agradecendo mais uma vez essa oportunidade, né? E falando que essa questão da educação da educação para as relações étnico-raciais, ela é importante se a gente, de fato, enquanto educador, primeiro, acredita na educação e, segundo, acredita que a educação é uma mola propulsora para a transformação social. Muito obrigado, viu, gente? Obrigadão.